3 diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Que promessa maravilhosa do nosso Deus, onde nós podemos descansar na presença dele e sabemos que ele tem o controle de tudo, né? Nessa pandemia, ninguém tem controle das coisas, né? Os cientistas não têm, os governos não têm, mas nós sabemos que o nosso Deus tem o controle de todas as coisas, amém? E a gente pode, mesmo enquanto nós dormimos, o Senhor trabalha na nossa vida, nos supre tanto das questões materiais quanto espirituais. Isso é maravilhoso, né? Vou te convidar a ficar de pé, quem está em casa também, fique à vontade. E gostaria também de dizer que durante o louvor, você pode estar trazendo seus dízimos, suas ofertas, a oferta de missões também. E quem está em casa, a gente vai ter o número da conta da igreja aí aparecendo no seu vídeo também, tá bom? Então, que nós possamos descansar na presença do Senhor. Descanso em tua presença, teus braços guiam-me por onde for. Eu tenho fé na tua palavra. Eu sou somente teu, Senhor Jesus. Descanso em tua presença. Teus braços guiam-me por onde for. Eu tenho fé na tua palavra. Eu sou somente teu, Senhor Jesus, meu Salvador, meu Redentor. Eu sou teu, somente teu. Me libertou, me transformou. Estou aqui e eu sou teu, meu Salvador, meu Redentor. Eu sou teu, somente teu. Me libertou, me transformou. Estou aqui e eu sou teu. Oh, 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 na, 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 na. Descanso em tua presença. Teus braços guiam-me por onde for. Eu tenho fé na tua palavra. Eu sou somente teu, Senhor Jesus, meu Salvador, meu Redentor. Eu sou teu, somente teu. Me libertou, me transformou. Estou aqui e eu sou teu. Oh, 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 na, 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 na. Amém.
descanse na presença do Senhor. Próxima canção fala que o nosso alvo deve ser sempre Cristo. Nós temos que avançar e crescer, que o nosso alvo sempre deve ser Jesus Cristo. Nas palmas. Estou subindo para um lugar mais alto. Já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo um futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. Dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Quero ver a igreja. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Amém. Você pode sentar se você quiser, fique bem à vontade. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade.
Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota no trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Jesus, pão da vida, pão da vida, Jesus, Ele é a luz do mundo, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus, o Deus Emanuel, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, és digno de louvor. Senhor, obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado porque hoje nós podemos te adorar, porque temos certeza, Deus, que temos uma vida contigo aqui e na eternidade. Obrigado pelo sacrifício, obrigado porque mesmo hoje, Deus, embora nossas imperfeições, o Senhor cuida de nós. E Tu és o pão da vida, o alimento para toda criatura. Por isso todos precisam ouvir falar do Teu nome, ó Deus, e render-se a Ti, Pai. Se converter ao Teu santo nome. Nós Te louvamos e colocamos agora, ó Deus, o Teu servo nas Tuas mãos, Pai, que irá estar trazendo a Tua palavra para nós. Te louvamos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito boa noite, amados e queridos irmãos, nossos amigos também, especialmente os nossos irmãos do grupo de risco, né? Estão em casa, não pode estar ainda aqui na igreja, mas com certeza estão nos acompanhando de casa. Nós queremos dar boas-vindas a todos, também as crianças, né? As crianças sempre estão atentos ao culto em casa. Nós damos graças a Deus por isso também. Louvamos a Deus por cada um que está aqui. Temos a senhora Pati agora, né, Pati? Sua esposa ali conosco, Ricardo, está aí conosco. Também temos ali a Fran, né? É a Fran? Está de máscara, não deu para reconhecer direito, Fran. Bem-vinda, Deus abençoe. Nós estivemos aí como igreja orando por ti. Que bom vê-la aqui com a gente. Deus abençoe. Irmãos, nós queremos, neste momento inicial, antes de pregar,
destacar duas programações ao longo da semana que nós estamos dando bastante foco. Na quarta-feira nós temos sala de oração. Nós estamos orando pela campanha de missões. Então é um momento muito especial que nós oramos pela nossa mobilização aqui da igreja, oramos pelos nossos missionários, né? E também oramos por 2 campos a cada quarta-feira. Então, você é o nosso convidado especial, você que não é membro da igreja. Você que é membro, você não está convidado, você está convocado para esse momento de oração, tá bom? Então, anote aí na sua agenda, não esqueçam de participar desse momento tão especial na quarta-feira, às 19 horas. A gente faz às 19 horas porque entendemos que a internet está um pouco mais estável, né? E aí a gente consegue se comunicar melhor e aí por isso às 19 horas. Nós não conseguimos ontem fazer a nossa transmissão do encontro de casais. E nós transferimos para próximo sábado, então com isso, os jovens serão novamente feitos na sexta-feira, a menos que ao longo da semana mude alguma coisa. E o encontro de casais será feito no sábado. Eu peço que os irmãos estejam orando pela nossa tecnologia aqui, né? Do nada a gente sai daqui, está funcionando, aí a gente chega e acha do jeito que a gente deixou. Só que a diferença é que às vezes não funciona. Mas ainda bem que hoje está funcionando. Eu só ia pedir, se algum irmão tiver a nossa internet, que eu não sei o que está acontecendo, ela está travando um pouco na transmissão. Portanto, se você estiver com o Wi-Fi ligado, aí você desativa para nós fazer essa gentileza. E será então no sábado o nosso encontro de casais. E aí nós queremos contar com todos os que podem estar presente aqui, e os que não podem, nós vamos também fazer a transmissão. Nós queremos continuar orando pelo Jonas e a Débora. O Jonas está lá na casa dele, não está tão bem de saúde, mas ele está transmitindo o culto para nós, né? Então nós damos graças pela vida deles. Eles trabalharam hoje o dia inteiro, que no dia inteiro eu mandei coisas para eles fazerem, né? E não sei se eu tivesse como eles, eu ia estar tão animado assim para trabalhar num dia em que a gente não está tão bem. Mas graças a Deus e graças às orações dos irmãos, eles já têm se sentido bem melhor e nós vamos continuar orando pela completa restauração deles. Dito isto, nós vamos abrir o nosso texto de Marcos, capítulo 8. Nós estamos no mês de campanha de missões. São 3 meses, aliás, e nesses 3 meses você pode estar trazendo a sua oferta, ou você que está em casa, você pode estar fazendo o depósito na conta da igreja. E nós pedimos a gentileza de você enviar uma mensagem para o César, informando que aquele depósito é para missões, porque nós temos vários irmãos que fazem também depósito de dízimos na conta da igreja. Então, se você vai fazer a sua oferta, de repente você vai fazer uma transferência, que é mais cômodo, avise o César que é para nós destinarmos para missões, ok? E todos os domingos, até setembro, você pode estar trazendo a sua oferta missionária. Muito bem, Marcos capítulo 8, do versículo 1 ao 10. Eu quero falar hoje sobre a segunda multiplicação de pães aqui, e o título dessa mensagem é: O que podemos fazer pela multidão agora? O que podemos fazer pela multidão agora? Tá? Acompanhemos então a leitura que diz assim: Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer.
Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde, nesse lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 pessoas, homens, aliás, estavam presentes, e tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Cerca de 4.000 homens, mas havia muito mais aqui, né? Não era contado no contexto nem mulheres, nem crianças, só contavam os homens, né? Então havia muito mais pessoas no contexto aqui desta passagem. Tem algumas curiosidades nesta passagem que nos ensina como os discípulos tinham dificuldade, eles estavam no processo de discipulado, como eles tinham dificuldade de demonstrar sua total confiança em Jesus diante dos desafios, diante das demandas do ministério que Jesus estava exercendo juntamente com eles. Havia muitas demandas, havia muitas coisas para se pensar, havia muitas coisas, e os discípulos tinham essa dificuldade de confiar no poder e na provisão que Jesus podia realizar no meio deles. Há alguma semelhança conosco aqui? Falo isso porque esse texto trata da segunda multiplicação de pães. Lembra que teve uma outra para 5.000 pessoas? Alguns estudiosos até entram aqui em discussão e querem dizer que trata-se apenas de uma multiplicação, né? Um anotou 4.000, o outro anotou 5.000 e trata-se da mesma. Não, há algumas diferenças quando nós analisamos o contexto do ministério de Jesus, e trata-se realmente da segunda multiplicação de pães. E alguns destaques são aqui colocados. As informações que temos em Marcos, tem um texto paralelo também em Mateus, tem aqui algumas semelhanças, mas nos mostra que trata-se de contexto completamente diferente. Por exemplo, a primeira multiplicação também aconteceu na Galileia, perto de Betsaida, e envolveu principalmente os judeus. A diferença para essa aqui é que ocorreu perto de Decápolis e envolveu principalmente os gentios. No primeiro milagre, o dos 5.000, Jesus começou com 5 pães e 2 peixes. Aqui nós temos a informação de que haviam 7 pães e alguns peixinhos. Os 5.000 haviam passado um dia com o mestre, lá na multiplicação dos 5.000. Haviam passado um dia com o mestre. Aqui, os 4.000 passaram 3 dias com o mestre, né? Na alimentação dos 5.000, na outra passagem, foram recolhidos 12 cestos que sobraram. Aqui nós temos a informação que foram recolhidos apenas 7 cestos, depois que 4.000 pessoas foram alimentadas. Até mesmo os cestos que aparecem nesse contexto aqui é diferente
de Betsaida. Os cestos foram diferentes em cada ocasião. Para os 5.000 foram usados cestos pequenos, o termo ali no grego aparece kopinos. Para 4.000 foram usados cestos maiores, de tamanho suficiente para colocar uma pessoa dentro. O termo utilizado aqui é spures. Por exemplo, em Atos 9, 25, quando Paulo estava sofrendo uma perseguição dos judeus, os irmãos ali colocam Paulo dentro do spures, e aí desce ele, e ele consegue fugir da perseguição dos judeus. Então, os cestos aqui eram só 7, mas eles eram bem maiores, e caberiam a pessoa dentro, né? Então, veja que coisa que aconteceu ali. Parece que uma multiplicação bem maior do que a dos 5.000. Bom, aqui nós temos aqui nesse texto que Jesus nos chama outra vez para alimentarmos a multidão. É muito bom quando nós pensamos, por exemplo, que o ano passado nós atingimos certo alvo, que nós até dobramos esse alvo. Amém, glória a Deus por isso, mas ficou no passado. Nós temos outro alvo agora. E Jesus nos chama novamente para alimentarmos a multidão. Mateus traz alguns detalhes que é interessante. Esse povo aqui tinha vindo a Jesus porque estavam com grandes problemas. Vieram pessoas possessas, pessoas mancos, pessoas com várias dificuldades. Não está relacionado aqui por Marcos. Marcos ele é bem, não é tão detalhista e também tem a ver com o foco de Marcos também quando escreveu o seu evangelho. Esse povo aqui tinha vindo a Jesus por vários problemas. Muitos deles foram libertos, foram curados. Muitos dos que ficaram admirados pelo que Jesus estava fazendo, só ficaram na admiração. Muitos que foram libertos, que foram curados, também parou por ali. Mas o texto também nos apresenta lá em Marcos capítulo em Mateus e também em Marcos, em outros detalhes também do ministério de Jesus, especialmente Marcos 9:35, que muitas pessoas que viam o ministério de Jesus criam também nele. E aqui nessa multidão é interessante e é curioso, porque aqui nós temos pessoas, multidão, nós temos uma multidão e que é constituída de pessoas crentes e de pessoas não crentes. Pessoas que seria para uma mente humana apenas pensar o seguinte: Jesus não deveria alimentar esse povo. Sabe por quê? Porque Jesus já os curou e eles não creram em Jesus. Não são dos nossos. Vamos nos preocupar só com os nossos irmãos, só com aqueles que creem na palavra de Deus, só com aqueles que seguem a Jesus. Sabe, esse povo aí, que a gente já ajudou, que Jesus já fez milagre na vida dele, larga para lá, não dá para fazer mais nada por ele. Não, isso não é atitude de discípulo. Pode ser de crente, mas de discípulo não é. Discípulo é aqui, orientado por Jesus, a olhar para a multidão, que é constituída de todo tipo de pessoas. Todo tipo de pessoas. Eu sei. Humanamente falando, é um desafio você ajudar pessoas que não olham para Jesus e que não se interessam por Jesus. Não são irmãos em Cristo, não são da mesma fé, mas Jesus nos chama para olhar para a multidão, para todas as pessoas. Muito bem. Nesta multidão, então, tinha essas pessoas, seguidores, admiradores e pessoas que foram ali só para ser curadas mesmo, voltaram para a sua vida antiga, normal, de pecado e de distanciamento de Jesus. Jesus nos mostra aqui nesse texto seu interesse em saciar a multidão. A multidão está com fome. Está com fome de comida. É por isso que a gente está aqui todo domingo falando, glória a Deus. Estou olhando ali atrás, essa semana eu vou poder levar a cesta para as famílias, porque essa semana que passou eu não pude, não tinha.
Mas glórias ao Senhor, você atendeu o nosso apelo e trouxe o alimento. E nós temos famílias que estão esperando. E essa semana nós vamos levar, porque você trouxe. Mas tem que haver esse interesse do Filho de Deus, do discípulo de Jesus. Tem que imitar o Mestre nesse interesse pela multidão. E ao olhar essa multidão, Jesus então demonstra esse interesse de saciar a fome. Afinal, eles estavam ali, haviam 3 dias. Agora notem algo curioso no texto, irmãos. Jesus podia muito bem, poderoso como ele é, ele podia simplesmente fazer um milagre de saciar a fome sem precisar comer. Você acredita que Jesus podia fazer isso? Claro que podia, ele é Deus. Poderia falar assim: mestre, estou com fome. Não está mais com fome. Podia. Ele é poderoso. Poderia fazer assim. Jesus podia muito bem, sabendo como Deus, ele sabia que tinha pães e peixes ali no meio da galera. Ele podia simplesmente falar assim: gente, nós estamos diante de uma multidão com fome, vai lá pegar comida e dá para essa multidão, porque tem comida suficiente lá. Mas Jesus não fez isso. Ele podia fazer, mas não fez. É curioso isso, chama a nossa atenção isso. Meus irmãos, Jesus poderia ter optado aqui por não precisar dos seus colaboradores, dos seus discípulos, dos crentes que estavam ali com ele. Jesus podia ter optado: não vou precisar de vocês, deixa que eu vou fazer o milagre, vai por mim mesmo, vai acontecer e vai dar tudo certo. Olha, o líder que faz isso, ele corre um sério risco, quando ele não tiver mais a obra parar. É ou não é? Jesus tinha só 3 anos para treinar essa galera e por causa deles o evangelho chegou até nós. Por sua causa o evangelho vai continuar sendo levado. É você e eu. Meus irmãos, só que não. Jesus não fez isso. Ele olhou para os discípulos e falou assim: viu, o que nós podemos fazer por esse povo aí? Olha só, Jesus chama os discípulos e diz o seguinte: pessoal, temos uma multidão, esse povo está com fome, tem 3 dias que eles estão aqui. Se eu despedir esse povo, eles vão desfalecer no caminho. E aí? A assembleia estava acontecendo, né? Estava acontecendo a reunião da diretoria ali. O que nós vamos fazer? E então, Jesus não mudou, meus irmãos, ele continua a mesma coisa. Eu sei que ele te incomoda diariamente para você se envolver. Você não envolve, mas ele incomoda, eu sei. É ele quem chama, não é o pastor, não é a liderança, é ele. É ele que te chama. Eu não tenho nada a ver com isso. É Jesus, é o Espírito Santo que habita em você, como Paulo diz, se é que o Espírito Santo habita em você, ele te chama. Ele te chama 24 horas por dia. Se for filho, ele chama. Se for discípulo, ele chama para botar a mão na massa. A multidão está aí. Nós precisamos pensar na multidão. Precisamos fazer alguma coisa. E é isso. Jesus não mudou, ele continua igual. Ele continua igual. Jesus podia simplesmente fazer com que esses 380 mil aqui não precisassem de nenhuma mobilização. Simplesmente ir lá na conta da Gevão fazer um milagre e aí triplicar o valor que está lá, mas podia fazer. Sabe o que Jesus podia fazer também? Ele podia fazer assim: olha, tem aí vários irmãos aí que são bem de vida na convenção, pede para esses irmãos aí fazer uma vaquinha entre eles e pagar essa conta. Mas Jesus não faz isso. É um grande privilégio nós participarmos da obra do Senhor. Ô gente, eu fico feliz com isso. Eu empolgo com isso. Você não se empolga, não?
se envolver, ver pessoas sendo transformadas, o evangelho sendo espalhado no meio da multidão, a fome da palavra de Deus sendo saciada, a fome física sendo saciada, muitas vezes situações de enfermidade sendo saciada, e várias situações vão acontecendo na igreja, e você está por fora. Por quê? Porque você está igual os discípulos. Não sei, acho que não vai dar muita coisa. Não sei. Dá! Claro que dá. É possível. Agora, é possível se todos se envolverem. Né? Jesus podia muito bem fazer de outras formas. Ele podia, por exemplo, assim, fazer com que a conta dos missionários lá triplicasse também. Eles não precisavam. As famílias deles sustentar eles. Podia. Claro que podia. Podia fazer qualquer coisa, Jesus podia, mas Jesus trabalha chamando os seus discípulos para envolver com a obra dele. É assim que Jesus trabalha. Não mudou, continua a mesma coisa. Há um outro detalhe muito interessante que Jesus demonstra aqui, que Mateus e Marcos destacam, é a tal da compaixão. É a tal da compaixão. Ô gente, se você é discípulo, imita o Senhor na compaixão, é difícil você ser indiferente. É impossível ser indiferente. Discípulo de Jesus e que é compassivo, nunca deixa de se incomodar com a fome da multidão. Compaixão é quando temos empatia e compreensão em relação ao sofrimento de outra pessoa. No caso aqui, a multidão que constituía de irmãos, crentes e outros não crentes. Quando somos altruístas, piedosos e conseguimos enxergar a tragédia pessoal de outras pessoas, e eu demonstro interesse em ajudar a aliviar o sofrimento. Sabe, enquanto nós estamos aqui confortavelmente, aqui com todos os recursos, tem muita gente que está passando fome, meus queridos. Eu estou tentando conscientizar o povo. Deus tem preservado a sua saúde, Deus tem preservado o seu emprego. Sabe para quê? Não precisa ser profeta para isso, não. É para você ajudar aqueles que estão em necessidade. É para isso. No campo missionário, eu às vezes converso com missionário, a gente está ligando aí semanalmente para os missionários, para poder pegar os pedidos de oração para nós orarmos ali na quarta-feira. As lutas são grandes, os desafios são grandes. Agora, essas semanas, oramos, por exemplo, por pastor Miguel ali em Lages. A dificuldade é grande, é uma cidade muito fria. Desemprego foi colocado ali como pedido de oração. Muitas situações difíceis. A fome da palavra de Deus, as pessoas estão carentes, sedentas, e os missionários estão lá. Sabe quem vai sustentá-los? Você e eu. Nós vamos sustentar eles. Agora, precisa ter compaixão. O maior exemplo de compaixão de Jesus por nós, por exemplo, o maior exemplo foi quando ele se entregou na cruz por nós. O maior exemplo, a maior demonstração de amor e compaixão foi quando você e eu deveríamos estar lá na cruz, sendo crucificados, levando os nossos pecados. Mas ele disse, não, eu vou substituir, vou levar os pecados. Que generosidade, que liberalidade. Se doar, dizer, Pai, faça-se a tua vontade. E ele então se entregou naquela cruz, os nossos pecados na cruz. Por causa da compaixão, do altruísmo, da obediência de Jesus, é que nós estamos aqui, conhecemos a palavra,
somos libertos da escuridão, das trevas, da dor, do sofrimento. É por causa de irmãos americanos, irmãos europeus que investiram em missões que você é salvo. Se não fosse, você estava perdido. No seminário, a gente tinha que escrever uma carta todo semestre para poder agradecer aos irmãos da Alemanha que ajudava a pagar o nosso curso no seminário. A Letícia está lá, todo semestre, a Letícia e o Bernardo têm que escrever uma carta para os irmãos da Alemanha agradecendo por ajudar a pagar o seminário. 30% do curso no seminário é pago por irmãos da Alemanha. Eles investem. E daí um dia o diretor do seminário aqui teve curiosidade de visitar esses irmãos lá, porque ele falou assim, só pode ser pessoas bem de vida, né? Porque eles ajudam há tantos anos o seminário aqui e são fiéis no sustento do seminário. O pastor Cláudio teve uma curiosidade, vou lá visitar esses irmãos, até para agradecer, porque eles têm enviado as ofertas. Chegou lá, sabe o que ele achou lá? Achou pessoas fazendo cuca, vendendo. Achou pessoas vendendo pastel nos cultos, fazendo cantina. Foi isso que ele achou lá. E o curso aqui sendo pago. E aí chegava no final do semestre, muitos nem escreviam a carta agradecendo os irmãos ainda, né? Tem dessas coisas. Meus irmãos, mas a obra missionária ela é feita dessa forma. Dessa forma. A obra missionária ela é feita com esse tipo de recursos. A pessoa muitas vezes chega e fala assim para mim, pastor, não está dando. Dá. Dá, sabe por quê? Porque no plano de Deus ele já incluiu isso lá. Você está sendo infiel e não está participando, mas ele já incluiu isso no plano dele. É dele, uma parte é dele, para ajudar para que mais e mais pessoas se apresentem. Agora, ao longo desses dias, eu tenho ouvido muitos testemunhos muito bonitos. Graças a Deus, glórias a Deus. Nós temos irmãos mobilizados, né? Basta ver o que foi a Cuca essas 2 últimas semanas, foi muito legal. E nós temos mais mobilizações. Você que tem a oportunidade de ajudar, ajude. E nós temos irmãos que falaram assim, pastor, estamos passando por um momento difícil, mas nós fizemos um propósito, temos 3 meses, talvez não vamos conseguir ajudar, como nós ajudamos o ano passado, nos outros anos, mas nós queremos participar. Isso é maravilhoso, irmãos. Ninguém aqui está estipulando valor, não. Nós estamos falando para nós ajudarmos, nos mobilizarmos, fazer alguma coisa. Ontem estive visitando a tia Nata, ela está de novo fazendo toucas. E a touca esse ano não vai ser doada, vai ser vendida e o valor vai ser para missões. Então, se você estiver precisando de uma touca, contacte a tia Nata e aí você vai estar cobrindo a sua cabeça do frio e investindo em missões. Então você pode se envolver de alguma forma, e participar desse projeto maravilhoso de alimentação da multidão. Meus irmãos, nesse texto também nós temos algo incrível. É que quando nós não confiamos que Jesus é capaz, nós achamos que é impossível. Achamos que é impossível, né? Diante da exposição dos desafios que Jesus faz aqui, no meio do deserto, tendo só 7 pães e alguns peixes, os discípulos disseram o seguinte, olha, antes eu queria dizer o seguinte, diante da exposição dos desafios como esse que Jesus nos faz, e como esses que nós estamos diante de nós agora, nós temos 2 opções. Ou nos envolvemos e nos colocamos à disposição, nos entregando o que podemos e confiamos que Jesus vai resolver o problema, mesmo com essa parte que para você pode ser pouca, mas confiar que Jesus vai usar e vai resolver o problema, nós temos esse lado. Mas nós também podemos fazer o seguinte,
demonstrar incredulidade, como os discípulos demonstraram novamente, não nos importarmos com a multidão, não entregarmos o que podemos, não fazer nenhum esforço para ajudar e ainda por cima inventarmos uma desculpa, como os discípulos fizeram. Os discípulos falaram assim: Senhor, onde é que nós vamos encontrar comida para esse povo? Nós estamos no deserto. Podemos até encontrar, mas não vamos encontrar comida suficiente para alimentar esse tanto de gente. Olha o tanto de gente aqui, cerca de 10 mil pessoas. Como é que nós vamos fazer? Ou seja, repetiram tudo o que eles falaram na primeira multiplicação dos pães. Gente, tinha acontecido uma situação, Marcos capítulo 6, se não me falha a memória, 6:30 em diante. É a primeira multiplicação de pães. Jesus alimentou ali 5 mil pessoas, 5 mil homens. Contando mulheres e crianças, deveria ter mais ou menos 10 a 12 mil pessoas ali. Jesus alimentou com 5 pães e 2 peixes, e agora a situação de novo precisa arrecadar um valor de novo para enviar para Jevan. Acontece de novo a situação, agora com 4 mil pessoas, e o que os discípulos falam? Senhor, impossível, Senhor, arrumarmos comida para esse povo no meio de um deserto como esse. Você deve estar pensando assim: essa diretoria não teve juízo não, quando pensou no alvo de 10 mil reais no meio de uma pandemia. Teve juízo sim. Ela pensou que Jesus ia tocar no seu coração, no meu coração, para nos mobilizarmos e fazermos a obra. Os custos da Jevan, mais de R$1 milhão, não diminuiu com a pandemia. Pode ter aumentado, mas diminuir não. Meus irmãos, nós temos 2 opções. Ou nós nos envolvemos e confiamos, ou nós inventamos desculpas e damos para Jesus. Ou vou usar um termo difícil aqui, mas eu vou falar. Acovardar. Nós vamos fugir, né? Vamos olhar e falar assim: não, isso aí, pastor, tem juízo não, essa diretoria tem juízo não. Vamos acovardar. Achar que não é com a gente. Os missionários que se virem, a Jevan que se mobilize, a liderança que faça alguma coisa, fulano de tal que é bom nisso, né? Fulano que faz cucas, fulano que mobiliza, ele que é bom para mobilizar esse negócio de feijoada aí, é fulano de tal que é bom para fazer isso, deixa que ele faça. Não, fulano de tal só vai talvez chamar, mas todos nós vamos nos envolver. Amém, irmãos? Amém por você que disse amém, vou contar contigo nessa mobilização. E os outros vão orar, até lá vai dizer sim. Meus irmãos, seja compassivo, envolva e faça o possível. O impossível deixa que Jesus faça. Jesus nos dá o exemplo do que fazer e como fazer. Os discípulos, antes de obedecer a Jesus, também nos dá o exemplo do que não fazer. Porque obedecendo a palavra de Jesus, eles deram exemplo do que fazer, mas dando desculpas não. Mas depois que eles obedeceram Jesus, faz o que Jesus está pedindo, ou seja, fazem o possível, o resto é com o mestre. E você, está em que estágio? Seguindo o exemplo de Jesus? Olhando para a multidão e dizendo: esse povo precisa ser alimentado, Deus está trabalhando em meu coração e eu estou tendo compaixão desse povo. Você está assim? Tendo compaixão, se interessando, se envolvendo, se mobilizando? Está como os discípulos antes de obedecer o mestre, dando desculpa. Como é que nós vamos conseguir no meio de uma pandemia dessa? Não dá. Participar de sala de oração pela internet, Deus nem ouve essa oração. Bobagem. Claro que ouve. Ou seja, ou está atento na direção do Espírito Santo, vai fazer o possível, vai se mobilizar, vai orar, vai ofertar, vai se envolver de alguma forma, vai ajudar. Essa semana eu
fiz delivery. Alguns irmãos fizeram delivery das cucas, principalmente para os irmãos que estão no grupo de risco. E eu fiz, foi muito legal, porque eu aproveitei e visitei alguns irmãos. E aí eu fiquei emocionado. Eu não chorei na frente da pessoa, não, mas para ir para casa eu fiquei emocionado. Uma irmã teve uma visão muito incrível. Ela falou assim: pastor, obrigado por ter trazido as cucas para mim. E ela me deu 2 envelopes. Um era para entregar o dinheiro para a Lília e o outro era para ajudar no combustível do carro que eu estava fazendo as entregas. E eu falei assim: não, isso aqui vai para missões. Eu não vou ser nem besta de colocar isso no carro. Até porque a igreja paga o meu combustível, né? Vai para missões. Mas que visão, irmãos. Que visão. Essa pessoa não é melhor do que nenhum aqui. Ela é discípulo de Jesus, você também é. Só está atento à direção do Espírito Santo. Se você quiser me ofertar combustível, eu vou direcionar para missões. Pode ficar tranquilo, tá bom? Vai ser direcionado para missões. Mas pode direcionar diretamente para missões também. Meus irmãos, confie em Jesus. Ele fará o impossível. Jesus nos ensina a ser grato com o que temos e com o que podemos. Jesus nos mostra aqui também um outro aspecto muito interessante na dependência aqui. Além da compaixão, ele nos ensina a ser gratos, a dar graças a Deus por aquilo que você pode fazer. Às vezes alguns irmãos ficam constrangidos, dizem assim: pastor, eu só posso ajudar com isso. Eu falei: meu irmão, claro que eu não vou falar dessa forma, mas assim, eu não tenho nada a ver com isso. Você faz o que você pode diante de Deus, conversa com Ele, Ele vai... Paulo nos ensina lá em 2 Coríntios capítulo 8, cada um contribua segundo propôs no seu coração. O tema da nossa campanha é voluntariamente e com alegria. Alegria, se for um peso para você, é melhor que você nem faça. É com alegria, é voluntariamente. Jesus nos mostra que essa gratidão, essa alegria de saciar a fome da multidão. Ele olhou para aqueles poucos pães e poucos peixes e a atitude de Jesus foi o seguinte, olhe do 5 ao 7, de novo. Quantos pães vocês têm? Jesus perguntou. Eles disseram 7. Então Jesus ordenou à multidão que se sentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos, ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem com gratidão. Graças a Deus que você pode se mobilizar, que você pode ajudar da sua maneira, do seu jeito, é o que você pode, graças a Deus. Deus vai multiplicar isso. E Deus vai fazer com que o nosso alvo seja alcançado. Quando confiamos em Jesus e o obedecemos e entregamos o que temos, Ele multiplica. Ele sempre multiplica. É impressionante. A obra de Deus em toda a história sempre foi feita com os recursos ali, né? A Gevan aí, está há quanto tempo na Gevan, Maria? Uns 20 anos. Teve um ano que sobrou, assim, foi... Nunca sobrou. A obra de Deus é sempre feita assim, ó, no aperto. E Deus vai levantando e mobilizando pessoas para participar da obra de Deus, porque é maravilhoso, Deus multiplica realmente. Agora, eu imagino que quando o povo de Deus se conscientizar realmente da sua missão de sustentar a obra missionária, eu acredito que a liderança da Gevan vai passar menos aperto. Eu acredito. Quando temos compaixão, confiamos em Jesus e obedecemos a Ele, Ele faz infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Irmãos, Efésios 3, 20 e 21 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele é capaz.
de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Mais uma vez, nesse texto aqui, nós somos encorajados pela compaixão de Jesus e por seu controle absoluto da situação, sobre a situação. No entanto, meus irmãos, nesse texto, nós somos desencorajados pela cegueira e incredulidade dos discípulos. Não vai dar, estamos passando um momento difícil, não vai ser possível, essa feijoada não vai dar certo, as cucas não vai dar certo. A pessoa que não se envolve, ela se torna um desmotivador para um monte de gente. Não vai dar certo, não vai dar, não vamos conseguir. Agora, eu vejo, graças a Deus, nós temos quase toda a igreja mobilizada. Graças a Deus por isso. E eu estou vendo os irmãos muito empolgados. Graças a Deus por isso. E os que estão na linha de frente estão dizendo, pastor, nós vamos ultrapassar de novo. E eu estou orando para que seja assim novamente. Irmãos, é maravilhoso. Eu me empolgo em falar sobre isso. Em ver que os irmãos estão interagindo com missões, participando disso, para que a fome seja saciada. Para que a fome seja saciada. Eles têm uma atitude muito semelhante à atitude interior, os discípulos. A pergunta que a gente faz aqui é, será que eles esqueceram que dias atrás Jesus tinha multiplicado pães para 5.000 pessoas, 5.000 homens e, vamos arredondar o número aqui, 12.000 pessoas? Será que eles esqueceram, irmãos? Será que nós esquecemos de tanto que Jesus já fez por nós? Será que nós já esquecemos que nós fomos libertos porque outros contribuíram? Será que nós esquecemos que o Evangelho chegou até nós porque houve mobilização em muitas partes do país e do mundo? Movimentos de oração. Me lembro da história de um pregador, que eu me esqueci o nome agora. Ele pregava para multidões. E alguém um dia teve a curiosidade de perguntar para ele, o que acontece que quando você prega, muitas pessoas se convertem, as pessoas são tocadas, e você faz um sucesso. Ele falou assim, eu não faço sucesso nenhum. Quem faz sucesso, na verdade, é uma máquina que eu tenho lá na igreja e o dono da obra. Daí tiveram curiosidade, visitaram a igreja dele um dia para saber que máquina era essa que ele tinha, porque ele fazia muito sucesso realmente. Aí chegaram lá, enquanto ele estava pregando, tinha um grupo de irmãos que desciam lá para o porão da igreja e ficavam de joelhos orando para que Deus resgatasse pessoas naquela pregação. E muitas pessoas vinham a Cristo por todo esse organismo, esse movimento em prol do resgate dos famintos, de saciar os famintos. Sabe que é o meu sonho, né? Um dia a gente tem uma máquina funcionando ali atrás. Só precisa de um líder para isso. Enquanto a gente prega, uma máquina lá funcionando. Ou talvez funcionar antes do culto. Em São Paulo, eu tive umas experiências muito interessantes. Eu morava muito longe da igreja. Eu andava 3 horas para chegar na igreja. Andava não, né? Pegava um ônibus, um metrô, outro metrô e mais um ônibus para chegar na igreja. E eu participava da igreja, eu tinha que fazer assim, eu saía do trabalho, eu participava da igreja na quarta, na quinta, no sábado e no domingo. Eu tinha vários ministérios que eu participava. Daí eu trabalhava na Avenida Paulista e a igreja era na Liberdade. Eu saía do meu trabalho, eu fazia hora extra no meu trabalho para poder dar a hora do culto. Eu saía do trabalho, ia para a igreja, ali participava dos eventos, 10h30 da noite estava eu indo para casa. Chegava em casa meia-noite, acordava no outro dia 4 da manhã, me arrumava, saía de casa às 5 da manhã para chegar no trabalho às 8. E aí eu tinha o sábado até meio-dia de folga.
E sábado de noite eram os jovens. E o domingo era o dia que eu mais gostava na igreja. Sabe por quê? As atividades na igreja começavam às 8h30 da manhã. Eu acho que aquele povo não tem o que fazer, não, só pode. 8h30 da manhã tinha um grupo de irmãos que chegava para orar. E eu gostava de participar. Não participei de todos, às vezes eu dormia mais, porque realmente era bem complicado. Mas 8h30, às 9h era a máquina lá funcionando de oração. 9 horas era o culto. 11 horas era a EBD. Meio-dia fazíamos junta-panelas na igreja. E 2 da tarde tinha juniores, adolescentes e ensaios. O culto era às 6 horas e daí nós íamos embora. Foi o melhor momento da minha vida. Foi nesse tempo aí, meus irmãos. As perguntas assim, e no domingo, como é que se fazia para ir para a igreja? Para chegar na igreja 8h30, eu tinha que acordar 4h30 da manhã. 4h30 da manhã, saía às 5, pegava um ônibus, 2 metrô, um ônibus para chegar na igreja também. Agora, como é que esse povo em São Paulo, enfrentando trânsito, enfrentando dificuldades de tudo quanto é lado, uma multidão de pessoas, coisas distantes, as pessoas que moram mais perto da igreja, às vezes, moram a 10, 20, 30 quilômetros. Se não houver comprometimento e compromisso e amor pela obra, não faz. Não faz. E eu fazia isso na quarta, na quinta, no sábado e no domingo. Não fiquei mais pobre, porque eu pagava passagem, a igreja nunca me ajudou a pagar passagem para ir para a igreja. Não fiquei mais pobre, pelo contrário, Deus me abençoou muito mais nesse tempo aí. Me chamou para o seminário, me chamou para o ministério de tempo integral. Meus irmãos, estou contando isso porque eu sou bonzão, não. Estou contando isso porque cada tempo que passa, nós ficamos com muito mimimi, com algumas coisas, né? E o diabo vai ajudando a gente a enfiar coisas na nossa cabeça. Precisamos ficar espertos. Nós precisamos estar mais envolvidos e mobilizados em prol da obra do Senhor. E se eu estiver errado, tenho o prazer de conversar contigo e aí nós vamos encontrar uma saída, mas temos que nos envolver, não temos outra opção. Meus queridos irmãos, será que nós esquecemos das misericórdias do Senhor? Quantas vezes eu mesmo esqueço as misericórdias de Deus? Meus irmãos, eu quero encorajar os irmãos. Que todos nós sejamos encorajados a ser uma resposta ao apelo que Jesus fez em Mateus 9, 36 ao 38. Ali, ao ver as multidões, Jesus teve, vou falar uma novidade agora, compaixão delas. De novo, Jesus teve compaixão delas. Por quê? Porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então Jesus olhou e falou assim, não, eu vou ser o pastor dessa galera toda. Não, ele olhou para você que está aqui, olhou para você que está me assistindo aí e disse assim, rogue, a seara é grande, meu amigo. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. É por isso que a Gevan passa dificuldade. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. E o título da minha mensagem, o que você pode fazer para resgatar essas ovelhas agora? E aí eu queria ouvir algumas questões. O que nós podemos fazer? Olhando para as multidões, o que nós podemos fazer agora? Agora, eu quero umas ideias. Vamos lá, quem quer começar? Não é pergunta retórica, não. Eu quero ouvir aqui. O que nós podemos fazer? Agora. Agora. Participar. O que mais? Podemos participar agora? Oh, meu irmão. Agora nós podemos ficar de joelhos e orar por missões. Nós podemos fazer muito mais, mas principalmente orar. Agora nós vamos orar.
A seara é grande, continua grande. Aquilo que Jesus falou não é mentira, não. Está lá na Bíblia e é verdade. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. São poucos. Nós precisamos rogar para que Deus mande trabalhadores para a sua seara. Precisamos de trabalhadores para orar. É o primeiro pilar aqui, ó. Precisamos de trabalhadores para orar. Na quarta-feira, meus irmãos, está difícil, mas eu não vou desistir, não. Não vou desistir. Eu me comprometi os 3 meses, quarta-feira, 7 horas, estar orando por missões com todos os irmãos que aparecerem. Está difícil, mas nós vamos continuar. Eu não vou desistir, não. Nem que eu faça isso sozinho. Precisamos de trabalhadores para orar. Precisamos de trabalhadores para ofertar. Precisamos de trabalhadores que vão. Graças a Deus a igreja tem lá uma seminarista lá se preparando. E nós queremos orar para mandar mais. Vamos mandar mais. Que é isso, pastor? Eu olho para a nossa igreja e não estou vendo ninguém aqui que é dado a essas coisas de seminário. Eu também não, mas vamos lá, vamos orar. E se mobilizar. Já tem alguns irmãos mobilizados, mas outros ainda vão se mobilizar. E eu vou orar. Eu vou convidar você, o que nós podemos fazer agora. Eu vou ficar de joelhos. Se você não tem uma ferida no joelho, alguma coisa assim, pode ficar de joelhos, ou se tem algum outro problema também, ou não quer também, pode ficar à vontade. Mas todos que podem e querem, nós vamos orar por missões. Nós vamos ficar de joelhos e vamos orar por missões e pedir que Deus tenha misericórdia. E aí vamos ter orações, frases. Todos nós aqui, aqueles que querem fazer isso, ore, fale com Deus sobre missões, de joelhos, clamando, dando graças a Deus por aquilo que já foi feito até aqui e aquilo que ainda precisa ser feito. O desafio é grande, as dificuldades são grandes, estamos no meio de uma pandemia. Talvez daqui 1 mês irmãos fiquem desempregados aqui, não sei, talvez possa acontecer isso. Nós dependemos do Senhor da obra. Ele pediu para que nós orássemos. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Talvez você que está aqui, você não está trabalhando, mas você pode ser enviado para trabalhar na seara. Você pode ser uma resposta a esse pedido de Jesus. Não, eu entendi a mensagem, eu entendi a palavra porque ela é a verdade e eu quero me mobilizar. Eu quero ir, eu quero orar, eu quero participar dessa obra que é maravilhosa. O objetivo não é que a igreja fique rico, não é que o pastor compre um carro melhor, não é que o pastor compre um jatinho, não é para que a gente faça investimentos desnecessários, não é. O investimento não é para a igreja, o investimento é para a multidão que está aflita e desamparada, como ovelha sem pastor. Nós queremos orar. Pode orar, faça orações frase, peça a Deus. Vários irmãos orando, pedindo a Deus por missões agora. Meu Deus, dou graças ao Senhor, porque o Senhor tem feito, ó Deus, a obra, apesar de nós. Deus, muito obrigado por dar esse privilégio a esta igreja, de participar da Tua obra, Pai. Deus, nós queremos pedir
Levante pessoas em nosso meio para trabalhar na obra. Talvez se mobilizar e trabalhar aqui na igreja. Mas talvez o Senhor também esteja chamando pessoas para ir, para ser um missionário, para ser um pastor, para administrar uma instituição, para ser professor do seminário. Não sei, Senhor, mas talvez o Senhor está chamando. Ó Deus, nós queremos clamar. O Senhor é o dono da seara. E nós estamos clamando aqui por trabalhadores, porque os trabalhadores são poucos. A multidão continua faminta. Há tantas pessoas para serem resgatadas. Há tantas pessoas para conhecerem a Tua palavra. Há tantas pessoas, ó Deus, mas os recursos são poucos. Mande-nos. Nós dependemos do Senhor. Nós clamamos ao Senhor. Sabemos que o Senhor pode. Sabemos que o Senhor alimentará essa multidão. Mas os recursos vão sair do meu bolso. Não quero estipular um valor, Senhor, mas eu quero participar dessa obra. Essa obra não é da Gevan, não. Essa obra não é da Pioneira, não. Essa obra é minha. É minha, Senhor. Eu quero participar. Ó Deus, voluntariamente, com alegria, eu quero participar dessa obra que o Senhor está me chamando para participar. Eu quero ser um missionário na minha igreja, porque se eu for um missionário na minha igreja, eu vou participar, eu vou me mobilizar, eu vou orar, eu vou estar atento às necessidades e com certeza os frutos virão e pessoas serão enviadas, ofertas serão enviadas, movimentos de oração pelos campos missionários serão feitos, porque eu estou me envolvendo. Ó Deus, clamamos por movimento de oração nesta igreja. Desperta o teu povo que ainda dorme, Senhor. Desperta o teu povo que estão como os discípulos, achando muito difícil, inventando desculpas, meu Deus. Desperta. Nós queremos nos envolver com a tua obra, Pai. Ajuda-nos. Nós damos graças por tudo quanto já foi feito até aqui. Os nossos desafios continuam, nós pedimos que o Senhor continue conosco, nos ajudando, Pai, a alcançarmos essa meta, a ultrapassarmos essa meta e a investir em missões para a glória do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que nos visita e você que está nos ouvindo, nos assistindo também, é um grande privilégio para os fiéis, membros da igreja, participar dessa obra. Você fique bem à vontade, né? É um prazer, um privilégio participar dessa obra. Essa semana alguém me perguntou, disse assim, pastor, alguém que não é membro da igreja pode participar? Eu falei, bom, isso daí, se a pessoa está sendo chamada por Deus para participar da obra dele, não sou eu que vou impedir, então pode sim, mas você fica bem à vontade. Nós vamos assistir a um vídeo agora, e esse vídeo vai nos trazer o testemunho dos campos missionários de Marau e de Serafina Correia. Está muito legal e nós vamos então estar atentos a esse testemunho. Bom dia, eu me chamo Kathleen Jéssica da Rosa, sou natural de Farroupilha, tenho 17 anos, atualmente moro em Serafina Correia. Eu conhecia Jesus antes, mas não era muito bem. Daí depois que teve a morte da minha mãe, que eu perdi minha mãe, daí ficou tudo mais difícil. Daí foi que eu comecei a ir numa igreja em Planalto. Daí lá eu pensei em me batizar, daí eu fui fazer o discipulado.
mas daí acabei voltando para Farroupilha. Daí eu não me batizei. Daí daí eu comecei em festa, essas coisas de novo. Daí agora eu casei e vim para Serafina. Daí foi com a minha sogra que eu comecei a ir na igreja de novo, onde eu falei para ela que eu queria me batizar. Que daí eu comecei a fazer o discipulado. Primeiro eu comecei com a dona Ana, que é a minha sogra, e depois junto com a mulher do pastor, a Rosângela. O vazio da minha mãe foi preenchido por Jesus. No dia que eu me batizei, estava fazendo 1 ano que ela tinha falecido. O pastor Marcelo e a Rosângela são muito importantes porque eu ganhei 2 grandes amigos. Se eu tiver algum problema, eu posso contar para eles e tudo. Até mesmo quando eu me batizei, eu e a Rosângela sentemos, conversemos lá, porque daí eu queria muito ter um nenê. Daí eu falei para ela falou que ia estar orando por mim e me ajudando na oração. Eu estou grávida hoje de 8 meses. Agora que eu conheci Jesus, a minha vida está bem diferente, está bem melhor. Antes, no meu casamento, era bastante briga, hoje já não tem tantas. Era muita discussão, muita coisa. Minha família também, a gente não se dava muito bem, hoje a gente se dá um pouquinho melhor. E agora que eu conheci Jesus, parece que a vida ficou... No começo estava um pouquinho difícil, mas agora está bem mais fácil, melhor. E os irmãos da igreja, eu posso contar com todos. Com o pastor Marcelo, com a Rosângela, eu posso conversar com eles se eu tiver algum problema. Eu queria dizer que se você já conhece Jesus e se afastou dele, eu peço para que você possa voltar para Jesus, que ele está te esperando. E se você não conhece ainda, procure conhecer, que ele é o único caminho que a gente tem a salvação. E peço que você busque saber mais sobre Deus, sobre Jesus, que ele vai estar ali. Se você estiver num momento difícil, ele vai estar ali para te ajudar, e ele é o melhor amigo que a gente pode ter para qualquer hora, para as horas boas e as horas difíceis. Oi, eu sou o pastor Marcelo Matias. Estamos aqui, eu e minha família, aqui em Serafina Correia, já há 1 ano agora, no começo de julho. Estamos aqui nesse projeto missionário da GEVAN, e a gente entende que a festa no céu quando um pecador se arrepende. O projeto missionário é sempre um grande desafio, plantação de igreja é sempre um grande desafio, mas o que é mais importante nisso tudo é quando nós compreendemos que juntos, de fato, nós podemos fazer mais e nós podemos fazer melhor. E nenhuma igreja nasce grande. Toda igreja começa de uma semente, começa de alguém plantando uma semente, de outros regando. E Serafina tem sido assim ao longo dos anos. E o testemunho da Kathleen, assim como tantos outros irmãos que têm estado aqui conosco, provam que vale a pena investir em missões, que vale a pena você continuar ofertando, você continuar orando, você continuar se dedicando a Deus na sua obra missionária enquanto contribuinte, enquanto aquele que ajuda na manutenção do trabalho, na plantação de um trabalho. Continue investindo em missões, continue entendendo e compreendendo que uma alma vale mais que o mundo inteiro, que o Senhor zela tanto por uma vida quanto por toda a igreja. Meu nome é Maria Flores de Mello, tenho 78 anos. Eu fui uma senhora muito rebelde na minha vida, eu tive muito sofrimento, então eu era muito rebelde. Daí até que um dia minha filha, meu genro, Abimael, me convidaram para participar da Igreja Batista de Marau, Batista Pioneira de Marau. Continuei sendo rebelde, porque daí eu não fazia nada de errado e não queria que ninguém fizesse, que todo mundo fizesse certo. Eu continuava sendo rebelde. Daí fui diagnosticada no começo do ano com câncer. O doutor me deu 3 meses de vida. Naquele momento, a única coisa que eu pensei foi me entregar para Jesus. Eu disse: olha, Senhor, se eu tenho só 3 meses, eu quero que tu esteja do meu lado. Para mim não sofrer, não sofrer fome, não sentir dor. Eu espero que o Senhor me cuide, me proteja. Eu entrego nas tuas mãos, de verdade. Me entreguei nas mãos de Deus. Vida inteira, pastor. Eu pedi vários milagres, não alcancei nenhum, mas eu pedia só para santo.
para santo esse, para santo aquele, acendi a vela, não alcancei nada. Se eu alcançar esse milagre, é porque agora eu estou com um verdadeiro, aquele que tem poder, né? Aquele que tem poder. E fui continuando com o tratamento, fui lidando com os remédios, e eu todos os dias falo assim, que Jesus é o meu melhor médico, que é Ele que vai me curar. Tenho certeza que se eu estou assim, positiva, que se eu estou assim, bem como eu estou, é porque Deus quer. É Ele que quer. Todas as manhãs, quando eu falo com Jesus, eu me derramo em lágrimas. Eu peço e agradeço. Eu peço e agradeço a Ele. Eu sempre dizia para o pastor Abimael, os meus netinhos também, o Gabriel e o Samuel, vozinha, tu não vai se batizar? E eu falava, eu não quero me batizar para fazer errado, que nem os outros fazem, né? E nesse momento eu disse assim, bom, se eles quiserem fazer as coisas erradas, eles que continuam fazendo. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu tô com saudade de ir na igreja, pastor. Agora eu não posso porque eu tô com as defesas muito baixas, né? Mas para mim, chega a quarta, chega o domingo, eu sinto muita falta de ir na igreja. As minhas amigas, eu dizia na quarta e no domingo eu tenho compromisso com Deus, compromisso de ir na igreja. Queria que todo mundo que estivesse ouvindo fizesse como eu estou fazendo. Se entregue para Jesus, que Ele vai resolver o teu problema. Se for para mim ir, eu quero ir completamente feliz, agradecida por tudo que Ele me deu. Eu quero estar com Deus do meu lado, porque cada dia eu sinto o poder de Jesus na minha vida. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que faça lhe prosperar e lhe faça compreender que você tem feito grande coisa quando investe o seu recurso, o seu tempo e a sua oração em missões. Estamos juntos nessa, que Deus te abençoe. Estamos juntos e que Deus te abençoe. Nós queremos orar mais uma vez, agradecer a Deus porque Ele tem feito grandes coisas, né? Ver o testemunho ali da Kathleen, da Dona Maria, dos missionários, né, que estão envolvidos na obra, é maravilhoso, isso me empolga. E com certeza existem mais Kathleens, existem mais Marias para serem alimentadas, para serem resgatadas, e nós vamos participar desse movimento de resgate dos perdidos. E o mais importante, né? Olhe para Jesus, converse com Ele. Você não é obrigado a ofertar. Ninguém está dizendo aqui que dá o seu carro, você vai receber 3 carros, venda a sua casa, traga o seu salário. Não é nada disso. A gente está falando aqui o que Jesus disse para os discípulos. O que você tem? Talvez você não pode dar com valores, mas você pode ligar para a Lili e falar assim, o que eu posso fazer aí, Lili, nessa feijoada? Né? Pode dizer assim, olha, eu estou orando e quero me envolver nos movimentos de oração que a igreja tem feito e orar por missões. Você pode fazer missões de várias formas. Missões não é só dinheiro, não. Missões é dependência do Senhor. Ele vai direcionar. Alguém, irmão, voluntariamente quer encerrar o culto orando? Depois dessa oração, então, nós queremos encerrar o nosso culto, agradecer a todos que estão nos acompanhando de casa, agradecer a todos que estão aqui, que Deus abençoe a sua semana, que seja uma semana muito especial. E depois da oração, então, estamos encerrados. Qualquer irmão que quiser, voluntariamente agora no final orar, pode ficar à vontade.